Paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Eu sei que eu tô um pouco atrasado, eu sei que a gente já tá várias semanas do começo do ano, mas eu precisava passar pra vocês algo que eu vivi no começo de 2016. Porque realmente, cara, se tivesse um prêmio no Oscar de pior ano da vida, And the Oscar goes to... pra mim, 2015 ia levar o Oscar assim com honra. Assim, sem deixar ninguém pra trás, assim, porque ele foi, meu Deus, foi um ano que eu comecei chorando, achando que ia ser um ano diferente, e terminou, e eu chorando do mesmo jeito, e eu achando que as coisas iam acontecer, mas esse foi o meu problema. Eu coloquei as minhas expectativas no ano, e eu realmente fiz pouquíssimas coisas pra que elas realmente acontecessem, então foi um ano bem esquisito. E quando entrou em 2016, foi uma das coisas que eu li na Bíblia, e através de devocionais e tals, que abriram os meus olhos pra que 2016 fosse um ano diferente. Eu sei que a gente já tá em fevereiro, mas, cara, a gente ainda tem tempo da gente transformar 2016. Às vezes 2016 já começou meio esquisito pra você, mas ainda dá tempo de mudar. E eu quero falar hoje sobre o profeta Jeremias. Cara, lá em Lamentações 3, a gente percebe que Jeremias não estava feliz, ele não estava nem um pouco feliz, muito menos com Deus. A gente percebe nos primeiros versículos, nos primeiros 19 versículos de Jeremias 3, que ele estava muito mal. Ele estava triste demais, porque Israel estava sob ataque, Israel estava cercada, Israel estava para ser atacada, e ele sentia dor no seu corpo e no seu coração, e ele culpava Deus por isso. A gente percebe isso em Lamentações 3:4, que diz assim: fez envelhecer a minha carne, e a minha pele despedaçou os meus ossos. Ele se dirige a Deus, e ele aqui reclama, resmunga várias vezes aqui, porque ele tá tão triste, ele tá tão abatido. Ele é um homem, mesmo ele sendo um profeta, ele tá tão triste, e ele acaba contando, e ele acaba desabafando pra Deus, e ele acaba culpando Deus dessa dor dele. Mas uma coisa que a gente percebe aqui no versículo 20 é que Jeremias se lembra do Deus que ele serve, e ele fala bem assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E depois, nos versículos seguintes, o discurso de Jeremias transforma da água para o vinho. Quer ver? No versículo 22 para frente diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Cara, o discurso de Jeremias se transforma da água pro vinho, de resmungar, de sentir a dor, de chorar. Ele lembra do Deus que ele serve, e ele lembra que o Deus que ele serve é muito maior do que qualquer coisa. Ele traz à memória aquilo que dava esperança pra ele. E eu consigo imaginar ele como se estivesse enumerando as qualidades de Deus no dedo, como se ele estivesse pensando assim: o amor inabalável de Deus não muda, suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã, a fidelidade de Deus é grande, e o Senhor é parte da minha vida. É como se ele estivesse contando nos dedos as qualidades de Deus e as qualidades que não fariam com que ele permanecesse naquele desânimo e naquela depressão que ele estava. Gente, a gente tem que entender que nessa situação, nesse contexto de Jeremias, cara, a tempestade de Jeremias continuou lá. Israel continuava sob ataque, Israel continuava de um jeito horrível, mas o desânimo de Jeremias passou, porque ele se lembrou das qualidades de Deus e das características de Deus, da identidade de Deus. E quantas vezes a gente esquece disso, e quantas vezes eu me esqueci disso em 2015, que eu fiquei vivendo e resmungando e chorando por tantos motivos e esquecendo de que Deus é muito mais e muito melhor daquilo que eu poderia pensar e imaginar. As misericórdias de Deus são infinitas e se renovam sobre nós. A fidelidade dele é indescritível, é muito maior do que a gente podia pensar e imaginar, e mesmo assim a gente se preocupa em ficar chorando, desanimado. As nossas tempestades, elas vão vir, e eu te digo, em 2016 não vai ser diferente. As coisas vão acontecer, as coisas tristes vão acontecer pra te colocar pro chão, mas você precisa trazer à memória aquilo que te pode dar esperança, e lembrar que Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. Que em 2016 a gente possa ter essa posição de Jeremias, que nós consigamos lembrar que Deus é muito maior do que qualquer coisa, Deus é muito maior do que qualquer dor. As dores estarão ao nosso redor, andando com a gente, fazendo a gente aprender, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um Deus poderoso, que nos consola, que nos ama, que as suas misericórdias se renovam, e por causa das misericórdias do Senhor a gente não recebe aquilo que a gente merecia, que era a morte, que era a destruição. Gente, isso é a melhor coisa que a gente podia pensar e que a gente poderia dizer. Deus, ele está aí, 2016 acabou de começar praticamente, então que a gente entenda que nós somos amados por um amor inabalável, e que Deus é um Deus infalível, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que faz com que a gente se levante, ele nos toma nos braços
abraços quando a gente tá triste e nos consola quando a gente chora, que chora com a gente, sim, porque Jesus ele chorou com Marta, com Maria, quando Lázaro morreu, mas que não só chora, mas que sente a nossa dor e que nos ajuda a passar por essa dor e a aprender com essa dor. Que em 2016 possa ser um ano completamente diferente, porque você vai passar por luta sim, mas você vai conseguir enumerar nos dedos e às vezes nem vão ter dedos suficientes para enumerar as qualidades de Deus, do Deus eterno que a gente serve, Deus eterno que a gente adora. Gente, que 2016 nós possamos ser diferentes, de parar de resmungar para realmente entender e trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, dá o seu joinha aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. E é isso aí, que nós possamos mais do que entender isso, pôr em prática isso. Amém? Deus abençoe!